E a campanha Agosto Lilás foi criada em referência à sanção à Lei Maria da Penha, a lei federal de número 11.340, ainda de 2006, assinada no dia 7 de agosto e que este ano está completando 17 anos. Essa lei foi elaborada para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, e também sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Conheça um pouco mais do trabalho realizado pelo município de Erechim. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, o Agosto Lilás, um mês que a gente para refletir um pouquinho sobre as questões de violência contra a mulher. E para falar um pouquinho sobre os projetos do município de Erechim, o que tem sido feito sobre esse assunto para dar um pouquinho mais de segurança e conforto para as mulheres. Nós convidamos a secretária Clarice Moraes, secretária de Assistência Social, juntamente com a Tatiane Wecker, que é coordenadora do CRAM e também coordenadora da Mulher, para falar sobre este tema de total relevância. Secretária, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sandra, a vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui falando de um tema tão importante, né? E para passar para a comunidade nessas informações. Tatiana, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando sobre a campanha e trazendo esse tema tão relevante para a população. Pois é, essa campanha ela já começou no início do mês de agosto e se estende durante todo o mês. Já foram realizadas algumas ações, né, secretária? Sim, na verdade, acho que nós, enquanto governo, né, a gente vem trabalhando muito forte em cima desse problema, desse problema não, né, dessas políticas públicas para as mulheres. Em 2009, ainda na outra gestão do Polis e Ana, na época, eles criaram a Coordenadoria da Mulher, né, depois ela ficou parada na gestão do outro governo e agora foi retomada de novo, né, em 2021, quando o prefeito Polis e o Flávio assumiram. E junto com a Coordenadoria da Mulher, então, foi criado o CRAM, né, que é o Centro de Atendimento e Referência à Mulher. Então, a gente vem trabalhando para minimizar um pouco o sofrimento das mulheres, as demandas, enfim, que chegam até nós. E esse Agosto Lilás, nós estamos fazendo uma campanha muito grande, que esse é o intuito, né, de chamar a atenção, né, das mulheres principalmente, para que dê um basta nessa violência, né? A gente sabe que não é fácil, mas aos pouquinhos, acredito eu, que a gente está melhorando. Tivemos no ano passado também, né, uma campanha também no Agosto Lilás, que era o estabelecimento amigo da mulher. Sim. E o nosso trabalho diário, né, dentro da coordenadoria, dentro do CRAM também, que vem auxiliar, então, essas mulheres vítimas de violência. Pois é, Tatiana, a gente escuta falar pouco sobre a violência contra a mulher, ainda é um assunto que parece tabu. Lá no CRAM, tem chegado muitas mulheres decorrentes de violência? Então, o CRAM, como a secretária falou, ele tem 1 ano de funcionamento aqui no município, né? Sim. E nesse 1 ano a gente já atendeu mais de 300 mulheres. Então, é um número bem relevante, dado que nós só atendemos mulheres em situação de violência. Então, são 300 mulheres que buscaram apoio, que buscaram ajuda, que foram até a delegacia para fazer boletim de ocorrência, ou que procuraram o CRAS ou os próprios centros de referência por demanda espontânea, mas é um número muito alto que nos chama a atenção, né? Dessas 300 mulheres já foram realizados mais de 1.100 atendimentos, isso tudo dentro de 1 ano. Então é um número grande, dada a proporção que a gente tem de população também no município e por pouco tempo, né? E a gente sabe que são 300 mulheres que buscaram apoio, mas tem tantas outras que ainda estão em casa e que não procuraram ajuda, que não falaram, que não buscaram os seus direitos. Então, o intuito da campanha do Agosto Lilás é justamente esse, chamar a atenção para essa temática. É uma campanha que está sendo realizada com o CONDIM também, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e a gente tem esse objetivo, chamar a atenção. Então, por isso que tem vários estabelecimentos, a população pode ter acesso aos cartazes, né, a essa temática, para que a gente possa ser surpreendido por uma campanha, para não ser surpreendido lá na frente com números de feminicídio, por exemplo, né? Então, feminicídio, graças a Deus, nós não temos um número elevado aqui no município, mas mulheres que estão em situação de violência, sim, e isso nos preocupa, né?
Às vezes só chega até os ouvidos das autoridades, da Patrulha Maria da Penha, da Secretaria de Assistência Social, quando a mulher sofre uma violência muito grande. Tem se feito um trabalho para evitar que essas mulheres cheguem nessa situação de não denunciar quando começa a violência dentro de casa? Sempre. E essa própria campanha é para isso, né? E dentro do trabalho que é feito nos CRAS, no CREAS também, sim, né? Isso sempre é colocado em pauta, nos serviços de convivência também que a gente tem, né? A gente sempre busca esclarecer elas e busca também, assim, assuntos que elas queiram saber, né? Então, esse trabalho é feito, sim, de conscientização, de prevenção. E antes do CRAM, nós temos o CREAS, que ele também fazia esse atendimento. Só que ele já atendia idosos, atende os adolescentes. Então, o centro de referência, ele ficou focado à mulher. Então, ela também está indo buscar ajuda ali também. Antes da ocorrência, antes da violência, às vezes algumas informações, porque lá a gente tem o atendimento psicológico, tem o atendimento assistencial, temos também uma pedagoga lá. Então, a equipe também consegue dar esse suporte para a mulher. E isso também nos deixa feliz, porque elas estão, né, nessa alerta, né, elas estão indo buscar essa ajuda. E é esse o intuito do nosso trabalho enquanto governo, né, está auxiliando elas nesses momentos, capacitando elas também, porque a gente vê que geralmente elas ficam nesse ciclo de violência por motivo, às vezes, até da independência financeira. Que é o maior problema, né? Então, assim, essa parte de nós qualificar, capacitar, para elas terem uma renda extra também, né? Ter a sua renda, também está sendo feito junto com a coordenadoria, enfim, com as entidades também que trabalham muito em cima disso, né? Porque nós temos várias entidades que as mulheres participam, né? E que é também desenvolvido esse trabalho de conscientização, de prevenção. Pois é, Tatiana, a Clarice acabou de falar da questão aí da profissionalização dessas mulheres para sair desse círculo de violência. Porém, algumas mulheres, elas têm muita dificuldade em sair desse círculo. Elas estão tão adaptadas a viver desde o primeiro dia do casamento com agressões verbais e outras agressões, que no decorrer da vida é difícil para ela sair desse emaranhado. De que forma o trabalho é realizado para que ela enxergue que existe uma vida fora de um casamento agressivo? A campanha, ela consiste não só na divulgação ou na questão visual, né, que está sendo exposta dentro do município, mas também a gente está indo até as instituições, conversando com as mulheres, explicando quais são os tipos de violência, para que elas consigam identificar lá no início ainda, quando é uma violência moral, por exemplo, uma violência psicológica, para que não deixe chegar na violência física ou em algum feminicídio, por exemplo, né? Então, e nesse intuito, o CRAM trabalha, como a secretária falou, nós temos assistente social, pedagoga social, psicóloga, que fazem todo um trabalho para conseguir tirar essa mulher dessa situação de violência. Então, a gente vai fazer o encaminhamento para a rede de ensino, por exemplo, das crianças, quando há necessidade, até em turno integral, né, para que essa mulher consiga trabalhar, vai fazer o atendimento dela para que ela se fortaleça enquanto mulher e consiga assumir as suas potencialidades, né, e a sua autonomia também. Vamos fazer um encaminhamento para o mercado de trabalho. Nós temos parcerias com algumas instituições que tem vagas destinadas às mulheres, né? Então a gente faz esse trabalho também junto com outras secretarias que nos passam as vagas de emprego que tem no município, e a gente vai fazer esses encaminhamentos para fortalecer essa mulher, porque realmente a dependência financeira hoje é um dos pontos principais para que a mulher continue nessa situação, né? Porque tem uma dependência muitas vezes em relação aos filhos, a casa, enfim, e é mais difícil sair dessa situação, é mais difícil dela conseguir ter autonomia. Então, a gente faz todo esse trabalho com outras políticas públicas dentro do município para que a gente consiga gerar a autonomia dessa mulher e que ela consiga sair dessa situação de violência. E identificar que ela está numa situação de violência, né? Porque às vezes ela não consegue se ver nessa situação justamente porque é uma questão cultural também, né? A gente tem uma sociedade machista, principalmente aqui no Sul, então é um trabalho bem minucioso. Secretário, o que está faltando para o município ter uma casa de apoio a essas mulheres?
Era isso mesmo que eu ia falar, Sandra. Então, o que acontece? Na verdade, isso já vem, né? O judiciário também já nos cobrou sobre isso. Como essas mulheres, elas são vítimas, né? Nós precisamos ter local itinerante. Eu não posso deixar ela num local fixo por muito tempo, porque o agressor pode descobrir e até, né, causar violência. Certo. Então, assim, ó, hoje nós, enquanto município, nós temos como acolher ela, sim. Nós temos o Abrigo Cidadão, que também a gente acolhe algumas mulheres, as crianças também. E temos também um credenciamento com hotéis da cidade, que daí quando nós precisamos acolher ela tem onde ficar, então a gente dá esse suporte, a gente consegue auxiliar eles na alimentação também. Também é itinerante, né? Isso, que também é itinerante. Então esse é o detalhe de não ter a casa de abrigo. E até questionaram para nós ter uma casa regional. Só que é bem difícil para o município, porque a gente sabe que geralmente sobra só para um, né? Como o Hospital Santa Terezinha, que a gente atende vários municípios, e a demanda geralmente, né? Essa parte que precisa, fica para o município. Mas a gente tem esse acolhimento, a gente tem esse suporte, porque a gente trabalha ela até ela conseguir se fortalecer e também daqui a pouco conseguir levar ela para o familiar, porque ela também, é difícil ela ficar fora, sabe, do seu contexto familiar. Então, nesse momento, a gente faz essa acolhida, a gente fortalece ela, dá os encaminhamentos necessários para depois ela também seguir a sua vida, né? Então, para o município foi tomada essa decisão, né, de fazer dessa forma. E a gente ainda precisa mudar isso da mulher sair de casa, né? Ela já está sofrendo uma violência, ela já está abalada, tudo, né? E ainda ter que sair da sua casa, como né? se ela fosse culpada. Que ela fosse a culpada. Então, a gente tem que... Desculpa, não, pode falar. Nesse momento também é muito importante o apoio familiar para a mulher, né? Faz toda a diferença no atendimento quando a mulher tem uma rede de apoio que vai ajudar ela nesse processo. Então, a gente sempre busca dentro dos atendimentos contatar os familiares para que eles consigam ser esse suporte também. Então, a gente, além dos convênios com hotéis, a gente tem a possibilidade de estar encaminhando essa mulher através do convênio com o Estado, né, para se não é do município de Erechim, de estar voltando para a sua rede de apoio familiar. Então, porque de fato a gente percebe dentro dos atendimentos que a rede de apoio, tanto familiar quanto de amigos, enfim, ela é muito importante para esse processo. Por isso que a gente busca, claro que existem situações de que a mulher precisa ser acolhida e ela é acolhida, mas a gente sempre busca pela rede de apoio, né, a rede familiar, para conseguir ter esse suporte. E para contribuir também, nós temos junto ao Estado, né? Sim. Eles também, a gente tem uma parceria, se caso a gente de fato precisar tirar a mulher do próprio município, né? Então a gente pode encaminhar ela para Porto Alegre e para outras casas que eles também, né, têm essa parceria, enfim, né? Pois é, a gente fala muito nessa violência que é do tapa, do soco, que deixa marca. Mas existem outros tipos de violência que deixam marcas que não cicatrizam. Por exemplo, quando o marido proíbe a mulher de usar uma roupa, proíbe de trabalhar, enfim, proíbe de ser ela mesma. Como é que a gente lida com essa situação? A Lei Maria da Penha, ela estabelece 5 tipos de violência para nós, que são a violência moral, que é exatamente isso, a proibição da mulher de... que atinge a mesma integridade da mulher, sim, né? A violência psicológica, que é aquela que não deixa as marcas na pele, mas deixa marcas muito mais... que causam danos muito maiores dentro da mulher, como uma depressão, ansiedade, por exemplo. A violência patrimonial, que é aquela que atinge o patrimônio da mulher, ou até a proibição de ter documentos junto, de ter cartão, reter documentos, né? Quebrar celular, quebrar patrimônio da mulher, isso também a lei estabelece. A violência física, que é aquela que de fato deixa marcas, né? Que a gente consegue, que são visíveis. E a violência institucional, que também não é muito divulgada, que não trabalhamos muito, mas é a violência que instituições que deveriam proteger a mulher e cuidar dos seus direitos, às vezes acabam cometendo essas violências
pelo senso comum, muitas vezes, né? E aí são essas violências que são estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Hoje nós temos várias outras também, como a violência social, a questão da internet, enfim, mas as principais que a lei estabelece são essas e é com essas que a gente trabalha, né? Mas como a gente falou antes, geralmente quando chega lá na violência física, a mulher já passou por todas as outras violências e geralmente ela não identifica isso, né? Como a violência moral, a violência psicológica, ela só vai conseguir identificar que está numa situação de violência quando aconteceu a agressão. Então a gente trabalha também nessa prevenção para que ela consiga identificar quais são as violências e sair dessa situação o quanto antes. Como é que você está lidando com os estrangeiros que estão chegando aqui na nossa cidade? Para eles a de repente é uma coisa normal, para alguns. Na verdade, acho que também a gente já teve atendimentos deles aqui no município, né? E além de tudo, eles têm uma outra cultura, né? Então é difícil, porque eles até são famílias grandes, tudo, né? Às vezes não tem esse apoio, mas a gente faz esse atendimento também, né? Eles são acolhidos da mesma forma. E também hoje nós temos vários auxílios para eles também, né, dentro da nossa secretaria, enfim, no governo num todo, né, junto com a saúde e tudo. E a gente está auxiliando também. E o importante é a gente colocar aqui que, na verdade, essa violência, ela meio já é da própria cultura, né? Tu vem com isso, cultural. A mãe sofreu, daí a filha está sofrendo, está achando normal. Então a gente precisa quebrar esse ciclo já desde cedo, sabe? Lá na escola, falar abordar esses assuntos, né, com as crianças, né, do não bater, do não gritar, do não xingar, essas coisas. Acho que é importante também nós, enquanto município, fazer, né, como política pública também. E porque hoje, assim, a gente vê que os próprios namoros estão sendo agressivos, sabe? Tem aquela coisa que, mesma coisa da roupa, né? Tu vai aonde com essa roupa? Enfim, né? Então, acho que isso ainda tem, né? E é cultural, até nós quebrar isso, não vai ser fácil. A gente escuta falar de namorado que jogou a namorada da sacada do prédio, que abriu a porta do carro para cair fora. São agressões que, se tu for estudar, vem lá, a origem é lá da família mesmo. E quando chegar na violência física, tu não consegue, né? Tu nunca vai conseguir domar um homem, né? Na verdade, é muito difícil. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar todas essas violências para que não chega na física e acaba, né, tendo feminicídio. E acho que o nosso trabalho está dando resultado. Que bom. E a gente escuta falar muito que acontece com as pessoas de menos poder aquisitivo, mas não é essa a realidade. Não. É em todos os meios. A violência doméstica, ela está em todo lugar, né? É difícil a gente conversar com uma mulher que já não tenha passado por alguma situação de violência, indiferente da classe econômica, etnia, raça, enfim. Ele está em todos os lugares. É claro que a gente percebe que ela se sobressai, tem um número maior nos domicílios que têm dependência em álcool e drogas, por exemplo, né? Porque é um facilitador, na verdade. Não que seja essa a questão, mas o álcool e a droga acaba sendo um facilitador para essa situação. Mas ela atinge todos os domicílios. Não existe classe, não existe questão de financeira, né? Ela atinge todas infelizmente, a maioria das mulheres. E eu digo que todas as mulheres, a maioria das mulheres já passaram por uma situação de violência, porque quando a gente começa a entender o que é uma situação de violência, a gente vê que nós já passamos por situação de violência na rua, por exemplo, quando teve alguma importunação sexual ou alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente, é uma questão cultural muito forte, que a gente precisa romper. E é por isso também que essa campanha, ela está sendo idealizada também pelo Condim, justamente para a gente conseguir estar dentro dessas instituições. Então, a gente tem essa campanha que está sendo realizada dentro das universidades, dentro das escolas, dentro das secretarias, em todos os lugares para que a gente consiga fortalecer mesmo, desde as crianças, desde os jovens, porque hoje o número maior que nós temos de atendimento de mulheres em situação de violência são jovens, são mulheres entre 15 e 30 anos, mais ou menos, são mulheres jovens, né? Então a gente precisa fortalecer isso para que consiga diminuir esses números.
Verdade. Secretária, muitas pessoas falam que a Lei Maria da Penha ela não é aplicada corretamente. Por quê ela não é aplicada corretamente? É que, na verdade, isso é feito, daqui a pouco, assim, ela é aplicada, mas não da forma que se deve ser aplicada, né? E hoje nós, enquanto município, nós temos a Patrulha Maria da Penha também, que faz todo esse trabalho junto, né? E consegue, eu assim, ó, Sandra, eu acredito que ela é aplicada no nosso município. Eu acredito que sim, a gente diminuiu já muito, né, essa questão da violência e também assim, ó, de mostrar para elas os direitos delas, das mulheres, enfim, né. Então, acho que nesse momento a gente precisa, daqui a pouco, divulgar mais. De repente, a medida protetiva é que está permitindo que os homens se aproximem. Isso, de fato. E outra, às vezes tem toda essa violência e a mulher acha que o marido vai mudar, enfim, né? E daí acaba voltando atrás, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, tu constrói uma família e é um sonho isso, né? Então, quando tudo isso, tipo assim, se abala, tu também tenta, assim, pensar um pouquinho mais, mas será que ele não vai mudar? E daqui a pouco, sim, trabalhar o agressor, que já está sendo feito algumas coisas referentes aos homens também, né? Para eles mudar um pouquinho essa violência, mudar esse jeito violento de ser, ou ser, assim, tão machista, né? Tão agressivo. Então, acho que a gente precisa, sim, daqui a pouco, fazer um trabalho mais de divulgação e de apoio às mulheres também, né? Nesse sentido, de mostrar que elas têm, que existe essa lei que está sendo feita. Falar mais sobre o assunto, né? Porque a gente às vezes acaba falando só no mês de agosto e esquece como se não houvesse violência nos outros meses. Isso mesmo, isso aí. É verdade. Quando as relações são homoafetivas, também tem violência? Sim, nós atendemos, na verdade, mulheres em situação de violência de gênero. Sim. Então, qualquer pessoa que se identifica com o gênero feminino vai ser atendido, né? Então, não é o sexo biológico que conta, né? É o gênero, é como aquela pessoa se sente. Se ela se identifica com o gênero feminino, ela vai ser atendida pelo CRAM. Certo, então para a pessoa buscar auxílio, o município dá todas as possibilidades, dá condições para a mulher sair daquele ambiente contaminado, de repente colocar ela num trabalho, ajudar a voltar para a sala de aula, socializar novamente essa mulher? Com certeza, dentro das políticas públicas da nossa secretaria, enfim, né, é feito esse trabalho, e não só nós enquanto secretaria, mas eu digo assim, ó, a rede de apoio que tem toda, né, desde o judiciário, né, o pessoal da Patrulha Maria da Penha, enfim, a Delegacia da Mulher também, né, a gente está fazendo esse trabalho. Acho que as mulheres que estão sofrendo violência, elas têm sim onde buscar, onde ser acolhidas, onde ser atendidas. E nós vamos mudar, sim, daqui a pouco, um pouquinho por vez, né? A gente vai fazer essa mudança aí. E o ciclo da violência, ele vai existir, né? Nós não vamos conseguir, acredito, terminar com tudo, mas a gente vai melhorar. E com a chegada aí das redes sociais e as pessoas tendo mais acessos, às vezes a violência também está ali, né? Com certeza. É verdade. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que em Erechim a gente consegue já ver alguns benefícios e a criação desses órgãos e pessoas envolvidas. Com certeza. Precisou denunciar? Segue para a secretaria, vai para a polícia, o que a mulher faz? Então, a gente sempre orienta que em caso de emergência, ela precisa ligar para a polícia, né? O 190. Muitas vezes nós temos o telefone do CRAM também, é o 3520-7102, ele tem um WhatsApp também. Sim. As mulheres podem ou vir até o próprio CRAM fazer as suas denúncias, ir até a delegacia, fazer seu boletim de ocorrência, fazer sua denúncia, procurar Defensoria Pública também, são órgãos que estão abertos, os próprios CRAS, que são a porta de entrada, CREA são a porta de entrada para serem encaminhados para os demais serviços. Mas a gente sempre orienta que, em caso de emergência, ela ligue para o 190, porque é a polícia que vai atuar em situações de emergência. Porque às vezes a gente recebe no WhatsApp do CRAM algum pedido de ajuda, mas infelizmente a gente não tem como ir
lá durante o conflito, né? Precisa ter uma força maior, que é a polícia. Então, a gente faz essa orientação. E em caso de... Se a casa não consegue vir até o CRAM ou não consegue procurar uma dessas portas de entrada, nós também temos o Disque 180, que é um canal de atendimento à mulher, que ela pode estar fazendo a sua denúncia e relatando que vai ser encaminhado para a polícia, para o Poder Judiciário, que vai fazer os encaminhamentos aos órgãos competentes. Hoje a gente também tem o 180, né, o Disque 180 de forma online. Então, essa mulher tem um número no WhatsApp que ela consegue apoio, e a delegacia online também, que é hoje já uma realidade, que essa mulher consegue estar fazendo a denúncia de forma online, porém ela não consegue requerer as medidas de proteção por lá. Por isso que é importante sempre dar preferência para o comparecimento presencial na delegacia, que aí ela vai conseguir ter um apoio maior, um encaminhamento certo e até para requerer as medidas de proteção que são importantes nesse processo. Secretária, suas considerações finais, não sei se deixamos de falar em algum ponto aí que você queira destacar. Não, eu acredito que isso é muito importante, a gente está passando todas essas informações, né? E assim, parabenizar o trabalho de todos também, né? Num todo, do Judiciário, da Delegacia da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, que também nos auxilia muito, né? Então, é que nem eu falei, a gente está fazendo o nosso trabalho, as mulheres podem buscar auxílio, ajuda lá no CRAM, na secretaria, enfim, eu digo no nosso município num todo, acho que a gente pode ajudar, a própria Secretaria de Saúde também é muito parceira nossa, então acho que nós estamos no caminho certo, tem coisas sim que a gente precisa melhorar, mas estamos evoluindo aos poucos. Quero agradecer a presença de vocês aqui para falar desse assunto tão importante e que fique aquele alerta para as mulheres, né? Não se calem. Procurem uma amiga, às vezes, para conversar, para expor a situação, procurem os órgãos de segurança, procurem a secretaria. Tem meio, sim, da gente resolver esse problema aqui no município. E realmente a campanha Agosto Lilás, ela está impactando, sabe? Verdade. Foi muito bonita, assim, o que todas as instituições estão fazendo, né? Porque foi feita pelas mulheres mesmo, essas camisetas que estão nos locais, tudo. Então, acho que esse é o caminho, né? Delas também conseguirem, porque não é fácil tu falar que tu é vítima de violência, que tu tá passando por uma violência, né? Então, eu acredito que nas rodas de conversas também que está sendo feito junto ao CRAM, isso tudo vai auxiliando, né, e vai fortalecendo elas também. É verdade. E temos muitas mulheres também do interior que são vítimas de violência, que às vezes não chegam as informações lá. Verdade. E a gente com o CRAS itinerante está fazendo esse trabalho também, está levando para elas essas ações que é feita, tudo dentro da secretaria, dentro do município. Então, acho que esse é o caminho, né, de nós estarmos juntos ali e fortalecer elas. Verdade. Agradeço a presença de vocês e não se calem. Se você se sentiu ameaçada, seja por palavras, por atos ou situações, denuncie. Esse é o nosso papel.